Boa noite a todos. É com extrema felicidade que mais uma vez retornamos a essa tribuna para falar sobre o Evangelho do Cristo. Imensamente agradecida pela presença de vocês. Hoje nós vamos abordar uma passagem do Evangelho que é um desmembramento das bem-aventuranças, que diz respeito à questão da obediência e da resignação. Quando Cristo falava, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, o que ele queria nos alertar? Qual o objetivo de buscar, através da questão moral, a importância de sermos brandos e pacíficos? A doutrina de Jesus nos ensina, em toda parte, a questão da obediência e da resignação. Obediência e resignação são duas virtudes necessárias para que possamos suportar, aceitar a nossa condição existencial. Agora, precisamos compreender o que são as virtudes. As virtudes são todas as nossas características que nos levam, obrigada, Jorge, ao bem. Em contraposição aos nossos vícios, que é resultado das nossas imperfeições e, evidentemente, nos leva ao mal. Então, essas duas virtudes, a obediência e a resignação, faz parte de todo o nosso condicionante existencial. São duas virtudes passivas. Cristo quis dizer que deveríamos sermos obedientes e resignados e acatar tudo? Evidentemente que não. E a doutrina espírita, que busca o fundamento da razão para alimentar as nossas crenças, para alimentar a nossa compreensão, nos esclarece perfeitamente sobre o papel da obediência e da resignação no nosso contínuo existencial. Primeiramente, longe de sermos obedientes e resignados, é sermos passivos, é sermos alienados. Essas duas virtudes, elas são virtudes ativas. Em que sentido? Em sentido que essas duas virtudes não é a negação do sentimento. Não se caracteriza em nenhuma covardia em não lutar para ter uma vida, uma existência melhor. Pois ambas as virtudes, a obediência e a resignação, elas são atitudes da ação. O que é a obediência? A obediência se caracteriza como o consentimento da razão. O que é consentir? Consentir é aceitar. E o que é a resignação? A resignação se caracteriza como o consentimento da emoção. Ambas são interdependentes. Agora vejamos. A obediência é o consentimento da razão. A razão se caracteriza como um aspecto em que, através de um processo de reflexão, de entendimento e de compreensão, nós acatamos tal atitude. Para sermos obedientes, precisamos compreender. Porque quando nós não compreendemos, nós não conseguimos obedecer
as leis da vida. E quando a compreensão não nos chega, nós nos rebelamos. Nós nos intrigamos com Deus. A vida se torna um absurdo quando nós não temos elementos necessários para compreendermos por que sofremos. Sem a chave da compreensão da vida, ela se torna um grande absurdo. E aí nós começamos a questionar sobre a justiça divina quando nós não compreendemos o contexto da nossa existência. E a doutrina espírita, a didática do Cristo, porque eis o objetivo da doutrina espírita, é transformar o Cristo de uma forma mais aceitável dentro da explicação da vida. O que é a vida? E a amplitude que a vida nos proporciona. No Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade a essa passagem sobre obediência e resignação, nós temos um parágrafo que ressalta o seguinte: ambas as virtudes carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Vejamos, o fardo das provas. O que isso significa? O fardo das provas. O que é um fardo? É algo pesado, que temos que levar, que temos uma responsabilidade. O fardo das provas. Provas? Que provas são essas que o Evangelho fala? Quando fazemos provas, vamos trabalhar o contexto escolar. Quando fazemos provas? Quando nós precisamos passar por uma etapa para que seja avaliado a nossa preparação para um contínuo do conhecimento. Nós estamos num processo evolutivo, nós estamos numa caminhada e precisamos crescer, precisamos evoluir. E diante da nossa caminhada, são nos colocadas situações em que precisamos mostrar as nossas potencialidades. Eis as nossas provas. É o momento em que mostramos a nossa vontade, a nossa coragem, a nossa garra. E a aceitação e a resignação fazem parte desse fardo das provas que a revolta insensata. Quando nos revoltamos, nós estamos diante de uma insensatez. O que é uma insensatez? É uma não compreensão. É uma forma de alienação. As pessoas fracas, frouxas, pusilânimes, elas não conseguem ser resignadas, de forma alguma. Porque quando elas percebem que vão, naquele momento, serem desafiadas para a potencialidade, elas recuam. E, evidentemente, as pessoas orgulhosas e egoístas não podem ser obedientes. Obedecer a quê? Obedecer a quem? Eu? Quem é o orgulhoso? Quem é o orgulhoso? É aquela criatura que se coloca acima de todas as outras. Ela se coloca um patamar superior. Ela entra dentro de um processo de comparação. Eu sou aqui e o resto está ali embaixo. Eu não vou me submeter ao outro.
o orgulhoso, ele sofre o tempo todo num processo de comparação. E a partir desse processo, em que ele se coloca num patamar sempre superior, ele lança todas as medidas referentes à sua existência, causando aí um grande descalabro. Porque quando nos colocamos acima dos outros e colocamos o nosso olhar como uma medida para avaliar o mundo, isso se torna muito perigoso. E eis um dos grandes problemas nossos que acarreta as nossas provações. As provas da vida, ela exige renúncia, exige sacrifício. Evidentemente que o orgulhoso, o egoísta, o frouxo, ele não se permite isso. E quando ele não se permite a ação, quando ele não se permite a luta, ele permite a reclamação, ele culpa o outro o tempo todo da responsabilidade do seu sofrimento. Cada época das nossas existências é marcada pelo selo da virtude e dos vícios. A nossa época, século XXI, a grande virtude da humanidade é a inteligência. Observamos que hoje as crianças já nascem com um grande diferencial. 5 anos elas já dominam tecnologias. Elas possuem uma facilidade de compreensão, elas possuem uma facilidade de diálogo. Porém, o grande vício, nesse momento da nossa humanidade, é a indiferença moral. E nesse momento a gente fica estarrecido, entristecido pelos acontecimentos que nos chegam através das mídias, em situações aberrantes. Como pode 33 homens abusarem de uma garota e nenhum socorrer aquela garota simplesmente por causa de uma vingança de um ex-namorado? E aí nos chega aí a questão: onde nós estamos? Em que situações nos encontramos? Mas o problema não está aí. O problema são maiores quando um deles resolve postar nas redes sociais como se fosse um troféu, como se fosse uma grande vantagem. E os comentários, e aí vamos deixar, porque aí é mais perturbador ainda, quando nós percebemos que existe toda uma aceitação do absurdo. Ficamos estarrecidos quando observamos na televisão os nossos representantes políticos. Mas por que ficamos estarrecidos? Por quê? Se aquela representação é exatamente aquilo que reflete a nossa sociedade, aquilo que está na nossa casa, aquilo que está no nosso convívio. Se desviamos R$100, tiramos R$100 da carteira do marido, isso não é roubo. Quem rouba 2 milhões é que é roubo, né? Então é necessário fazermos essas reflexões a partir da gente. Então são 2 questões cruciais: as nossas virtudes,
que é a questão intelectual, o do conhecimento, e os nossos vícios, que é essa alienação moral que nós estamos enfrentando. E aí nós temos aí um questionamento interessante para fazermos, que é: como ser resignado e obediente diante de um determinismo, diante de situações que nos foram impostas por uma força criadora que denominamos Deus? Como sermos obedientes e resignados? Como aceitarmos o nosso sofrimento se nós não escolhemos? Se foi Deus que nos permitiu passar por essa situação. Então, nós temos que fazer uma análise, e a doutrina espírita, ela chega com essa grande reflexão, com essa grande possibilidade de esclarecimento, que é, primeiramente, temos que compreender o que é o determinismo. O determinismo são situações impostas. Eu não escolhi. Eu cheguei aqui, eu nasci, os meus pais me deram os caracteres genéticos, cheguei nessa família, nessa condição social, com essa pele, então eu não escolhi, é culpa de Deus. Por que que Deus me permitiu vir para essa família e por que que Ele me permite passar por essas situações? E aí a gente entra num grande conflito, não só psicológico, mas filosófico e social, que é: se Deus é justo e é bom, Ele não permite as injustiças e a maldade. Para compreendermos a nossa existência, nós precisamos, acima de tudo, acatar dois fatores essenciais. O primeiro fator é que existe a lei de causa e efeito. O que nós agimos dentro das nossas escolhas, existe uma propositura no qual essa reação, ela nos provoca um retorno. Nós não estamos falando aqui de ação e reação. Ação e reação é uma lei da física. Não é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, porque essa lei foi construída pelos homens e os homens não tinham uma noção profunda da nossa existência. Nós estamos falando de causa e efeito. As nossas ações e os efeitos dela, mas entre a causa e efeito nós temos a misericórdia divina. E a misericórdia tem um olhar amoroso, tem um olhar do perdão, tem um olhar para identificar até que ponto nós estamos nos esforçando para sermos melhores. E esse esforço é contabilizado na matemática do amor de Deus. A matemática do amor de Deus. Outra questão que diz respeito à lei de causa e efeito é a questão da reencarnação. Jamais podemos compreender a justiça divina se não compreendermos a reencarnação. Que a reencarnação se caracteriza no processo em que nós somos espíritos em essência, mas por circunstâncias evolutivas, nós precisamos da indumentária do corpo para enfrentar as provações para a nossa evolução.
Então, nós somos espíritos que estamos passando por uma situação, uma circunstância de encarnados. E com o tempo, nós vamos nos depurando, nós vamos nos purificando e chegará um momento em que a reencarnação não será mais necessária. Muito bem. Então, a partir dessas questões, nós podemos voltar para o questionamento. Como ser obediente e resignado diante de um determinismo, diante de situações que foram impostas por uma força criadora? Primeiramente, não foram impostas. Olhando pela reencarnação, olhando pela lei de causa e efeito, olhando pela possibilidade de que nós temos o livre-arbítrio. E o que significa o livre-arbítrio? A capacidade de escolhas. A nossa existência, ela não é algo rebolado, jogado. A nossa existência é algo planejado com muito cuidado. Antes de reencarnarmos, nós, junto com os nossos mentores espirituais, programamos a nossa vinda aqui na Terra. Existe uma programação existencial. Analisa-se o passado, analisa-se as nossas condições, nos chamam e digam, nós temos a sua programação. Você quer evoluir? Então você vai precisar, na sua existência, passar por um momento muito duro, um momento muito difícil, que é a solidão, a traição. Porque a gente está olhando aqui, no seu mapeamento, que você brincou muito com os sentimentos dos outros. Então você precisa passar por essa situação. Você aceita? Ah, tudo bem, eu aceito. Ótimo. Então você vai precisar vir, nascer dessa mãe, com esse pai, dentro das programações existenciais. Você vai precisar ter esses filhos. Você vai precisar estar naquele emprego. Lembra aquela criatura que naquele passado você humilhou bastante? Vai ser seu chefe. Vai ser seu chefe. Para quê? Para nos ensinarmos o bem, o caminho do bem. Então, a gente percebe que o determinismo, ele não é absoluto. Nós temos a liberdade de plantar. Você tem arroz, tem feijão, tem o milho. Você quer plantar o quê? É o nosso livre-arbítrio. Ah, eu quero plantar arroz. Você vai plantar arroz. Eu vou colher o quê? Eu vou colher arroz. A colheita é o nosso determinismo. O que nós estamos enfrentando nas nossas vidas agora são colheitas, mas também estamos fazendo plantios. Então, diante disso, Deus não nos impõe. Deus nos possibilita a reconstrução. E a doutrina espírita nos chega com essa compreensão maravilhosa, diante da importância de estudarmos, da importância de compreendermos. Porque a morte, ela não se caracteriza dentro dessa circunstância aterrorizadora do fim. A doutrina espírita nos chega e nos fala sobre o contínuo. A doutrina espírita nos fala sobre a importância da vida e que
A morte, ela se caracteriza apenas como um fenômeno de degradação do corpo, ficando aí o espírito na sua individualidade. E quem somos? Somos espíritos imortais, passando por uma experiência humana com objetivos evolutivos. Cada nascimento é uma etapa evolutiva. E onde estamos? Nós estamos numa das moradas de Deus. Cristo ressaltava isso. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E essa morada, ela é uma morada especial. Toda maternidade deveria ter uma placa escrita assim: bem-vindo ao período escolar, período integral. Parabéns aos réprobos, aos reprovados. Força, determinação. É isso. Somos espíritos nessa etapa. E o planeta é a nossa escola penitenciária. O nosso corpo é equiparado àquela bola de ferro que os presos andam arrastando. Não é, Elisângela? E por que temos que passar por tanto sofrimento? Porque ainda somos imperfeitos. Porque causamos o mal. Causamos o mal. Somos imperfeitos. E o mal, misericordiosamente, é o nosso remédio. Porque quando nós escolhemos o mal, nós nos afastamos do amor. E a dor entra como esse adoecimento do amor. E quem foi que fez o mal? Por que Deus permitiu o mal? Por quê? E aí a gente entra naquela grande questão filosófica de Santo Agostinho. Se Deus tivesse feito o mal, Deus não seria na sua plenitude bom. Deus não criou o mal. Deus criou todas as criaturas simples e ignorantes. E deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolhas. A partir do momento em que escolhemos não fazer o bem, nós permitimos que o mal adentrasse. É como uma luz. Se apagarmos a luz, a escuridão, ela toma de conta. Então Deus, Ele não nos permite, não criou o mal. Mas nós, através do nosso livre-arbítrio, fizemos escolhas erradas. E a reencarnação é o momento em que a gente volta do caminho errado e tem que refazer um novo caminho. E se fizer errado, não tem problema. A gente volta de novo e faz de novo. Não tem problema. Errou? Volta de novo. Não é? Porque o tempo só existe para nós, que somos indisciplinados e precisamos valorizar as nossas ações. Para Deus o tempo não existe, né? Em alguns momentos, o tempo ele é tão relativo que quando a gente está numa festa ou namorando, 1 hora é 1 minuto. Agora fique numa fila de um banco. 10 minutos é 2 horas, né? Então o tempo ele é necessário para nós, para valorizarmos as nossas atitudes. E aí vem a questão, o que é o sofrimento? A gente viu lá atrás que o sofrimento se caracteriza como uma provação. Porque é extremamente angustiante quando nós olhamos para a nossa existência, achamos que nós não escolhemos viver
não escolhemos as circunstâncias da nossa vida e temos que sofrer. Quando a fé, ela não é firme, o desgosto pela vida se torna tão intenso, a vida se torna um grande absurdo, que muitos optam pelo suicídio, de uma forma covarde, por ter medo do enfrentamento, achando que o sofrimento vai acabar. O suicida, ele não quer morrer. O suicida quer que o sofrimento acabe. E se permite entrar num túnel de escuridão e de angústia. Porque sabendo que a morte não cessa e que os problemas aumentaram, a situação se torna muito mais em potência de 1000, como um grande fardo. Então, a questão do sofrimento é uma vingança divina? Vingança? Como podemos achar que um ser supremo pode se vingar? Vingança é característica de seres imperfeitos. Punição é característica de seres imperfeitos. Jamais poderia ser vingança. Porque o sofrimento, apesar de ser o nosso grande adversário e nos trazer muitas dores, porque exaure as nossas forças, o nosso ânimo, o nosso equilíbrio, a nossa luta, diminui assim a nossa vontade, os nossos prazeres, é ele o nosso grande remédio. E a dor não é uma punição. A dor é apenas um mecanismo de vida a serviço da vida. Se estamos com uma dor, significa que ali tem um problema e precisamos cuidar. Significa que ali é um momento em que aquelas energias foram desgastadas e precisamos reconstituir. O sofrimento, ele não é imposto por Deus, porque se fosse imposto, Deus seria ruim. O que ocasiona os nossos sofrimentos é a lei de causa e efeito. Nós provocamos. E nós precisamos reconstruir. E sem a consciência da reencarnação, jamais poderíamos compreender a força renovadora, a força pedagógica, a força terapêutica do Evangelho do Cristo. Diante dessas questões, a resignação e a obediência se tornam elementos importantíssimos como uma grande provação da nossa paciência. Se eu sei que não foi Deus que me provocou isso, que foram as minhas escolhas, e eu sei que eu, antes de reencarnar, eu escolhi esse momento para evoluir, para ser forte, eu o aceito. E a doutrina espírita, ela chega como esse grande refrigério para o sofrimento. Tira a carga ruim do sofrimento como um fardo pesado e coloca a nossa responsabilidade da superação. Porque nesse momento, a nossa felicidade está na superação. Superar através da paciência, superar através da ação. É necessário reconhecer-nos como um espírito imortal em processo evolutivo. O caminho da aceitação se caracteriza nessas circunstâncias. E é necessário fazermos uma distinção entre suportar e aceitar. Lembro uma passagem de Chico Xavier, em que uma senhora sempre ia tomar passe e sempre reclamava do marido.
que bebia muito, que reclamava da comida. Essa senhora desencarnou. E quando precisou fazer a sua programação existencial para voltar, ela tomou foi um susto. Porque o mentor disse, a gente deu uma olhadinha aqui, você vai precisar voltar como esposa dele de novo. Ela disse, não acredito não. Aguentei aquele homem 50 anos com catinga de cachaça. Reclamando da comida. Reclamando que eu era feia. O problema é que você o suportou. Você não o aceitou. Agora você precisa retornar. Ceissa. E o aceitar. Não é? Muito bem. Que fique aí as nossas reflexões, né? Suportar é uma coisa. Aceitar é outra, né? As nossas perdas são processos pedagógicos. Nunca se caracterizam como punição, como vingança. É nada mais, nada menos como acionar da nossa coragem de reagir diante de um enfrentamento. Quantos e quantos perderam o emprego, entraram naquele momento de luto, o orgulho ferido, a dor, por ter perdido o poder econômico. E aí vem aquela vontade de estudar, de fazer um preparatório, fazer um concurso, e aí vem a superação, né? Que bom que Deus permitiu aquela perda daquele emprego no comércio que eu ganhava um salário. Agora, eu sou concursada, efetivada e tenho um salário muito melhor, né? Então, é necessário observarmos que nem todas as perdas são necessariamente perdas. Às vezes, as nossas perdas são livramentos ou são ganhos, né? E a lei de causa e efeito nos proporciona essa compreensão. E essa grande didática terapêutica do mestre chega nos acalmando, nos acalentando, dizendo, calma, seja firme. O teu sofrimento é o teu remédio, é amargo, mas vai dar certo. Confie, confie. Porque a maior ofensa que temos contra Deus é a falta de fé. E nada melhor do que aquela prece maravilhosa. Deus, dai-me força para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dai-me coragem, força, resignação para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dai-me força para mudar aquilo que eu posso mudar. E sabedoria para discernir o que eu posso mudar e aceitar aquilo que eu não posso mudar. Que a paz do Divino Mestre possa, nesse momento, balsamizar cada coração em sofrimento. Que essas palavras que foram trabalhadas com muito amor, com muito carinho, possam alimentar o coração e a razão de cada um. Porque nenhuma criatura que está nesse plano está sozinho. O Mestre acolhendo e amando e vibrando para que cada um possa superar as suas dores. Agradecendo nesse momento a todos, principalmente os ouvintes da Rádio Ismael no Brasil e no mundo, em especial a minha tia Lurdinha em São Domingos do Azeitão,
Aos amigos de Belo Horizonte, Sofia, um grande agradecimento e muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa de ser um instrumento do Evangelho do Cristo. Que a paz esteja em nossos corações.